E aí, Pega Devs, no vídeo anterior a gente falou sobre os conectores REST e nós vimos como faz uma conexão através de uma API REST utilizando o Pega. Então a gente conseguiu obter os dados de retorno fazendo o nosso conector. Vou mostrar aqui mais uma vez o nosso conector de CEP. A gente viu aqui que esse conector trouxe os dados do CEP. No caso, o usuário ele pode digitar um CEP qualquer e esses dados vão ser obtidos através desse conector. Porém, a gente não viu como faz isso, ou melhor, como faz para usar isso em tela. Como é que a gente vai chamar esse serviço, executar esse serviço, de modo que o usuário possa realmente utilizá-lo. E é aí que entra a segunda parte do nosso desenvolvimento. A gente vai alterar aquela tela de endereço para poder utilizar a chamada desse serviço. Então, por exemplo, aqui nesse case, a gente tem aqui o endereço, como vocês vão ver. Porém, a gente não tem como chamar o serviço até então. Então a gente vai fazer essa construção agora mesmo. Aqui nessa tela de endereço, a gente vai ter que colocar alguma opção para que o usuário possa preencher o CEP e fazer uma busca desse CEP para que esses dados aqui sejam preenchidos. E é aí que a gente vai fazer o desenvolvimento da segunda parte para que os dados possam ser obtidos e preenchidos em tela. Eu vou entrar aqui na nossa tela do Personal Data, que é a tela que possui os dados do endereço. Vou abrir essa tela. E aqui a gente vai ter que fazer um artifício para que o usuário possa realizar uma busca através do CEP que o usuário digitar. Então, uma das maneiras que a gente pode fazer é colocando um botão aqui ao lado desse CEP e no momento que o usuário clicar nesse botão, a busca é realizada, a tela vai ser atualizada e os dados também serão preenchidos em cada campo. Então a gente vai alterar aqui um pouco o layout desse endereço aqui, dessa section. Vamos vir aqui no Dynamic Layout. Vamos colocar essa opção aqui, Grid Double. E vamos colocar um outro Dynamic Layout aqui ao lado. E esse Dynamic vai ter um botão. E é nesse botão que vai acontecer a lógica para que o serviço seja executado. Então eu vou abrir aqui o botão, ele vai se chamar buscar CEP. E aqui em Actions a gente mais uma vez vai utilizar os Action Set para poder rodar ou executar um Data Transform que faça essa busca. A gente vai colocar um evento onClick, colocar um refresh e esse refresh vai executar um Data Transform. Vamos chamar esse Data Transform de buscar CEP, por exemplo. Vou abrir aqui. Essa busca, esse Data Transform, ele pode ficar no contexto do próprio Case Type, no caso a classe Work Reporting. E aqui, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar os dados da execução do serviço, os dados de retorno, e atribuir esses dados para o nosso objeto aqui dessa section. E qual é o objeto dessa section? Se a gente abrir a clipboard aqui, a gente vai ver que o objeto é justamente o objeto address, o objeto endereço. Eu venho aqui em PyWorkPage e o objeto address é o objeto responsável por ter esses dados aqui a serem exibidos. Então o que é que vai acontecer? O target, que é o alvo, vai ser o nosso address,
E a fonte, a source, vai ser a database que executa o serviço. E qual é essa database? É a database de buscar CEP que a gente criou no vídeo anterior. Deixa eu voltar aqui para a gente achar a database. Ver as referências. Se chama busca CEP, na verdade. Essa database aqui, ela vai ser executada. Vocês podem ver que ela também é da classe DataAddress. E aí, quando ela for executada, os seus dados de retorno vão ser atribuídos para o objeto CEP que a gente precisa, ou melhor, o objeto address que a gente precisa. Então, vamos fazer a chamada aqui, porém, antes a gente vai declarar essa database. Vamos declarar aqui a busca CEP, e a classe é esta daqui. Então, a gente declara aqui a busca CEP. Porém, tem mais um detalhe aí que a gente não pode esquecer. A gente precisa passar o parâmetro CEP, já que essa database ela precisa de um parâmetro. E esse CEP é justamente esse campo aqui, CEP, que a gente já tem, que o usuário vai preencher. Então, a gente vai voltar aqui no Data Transform e vai declarar esse parâmetro. Para declarar parâmetros em databases, a gente coloca o nome do parâmetro, 2 pontos, e aí sim coloca o valor desse parâmetro. E o valor desse parâmetro vai ser justamente o objeto address.cep. E aí a gente fecha o colchete aqui. E agora vamos salvar. Então, de modo resumido, acontece que quando o usuário clicar nesse botão aqui, do buscar CEP, esse Data Transform aqui será executado, irá passar como parâmetro o CEP que o usuário preencheu em tela e executará o serviço, retornando os dados de volta para o nosso objeto address. Então, vamos ver isso na prática. Vou salvar aqui a section. E aqui eu vou dar um refresh na nossa tela aqui do case, para a gente ver as alterações. Vamos vir aqui na aba endereço. Vocês podem ver que já tem o botão aqui. Vamos fazer essa chamada do serviço. Vou colocar um CEP qualquer e vou clicar aqui no buscar CEP. No momento que eu clico, o serviço é executado e já traz todos os dados que a gente precisa. Vou colocar algum outro CEP aqui, qualquer, e vou buscar. E aí vocês podem ver que, mais uma vez, os dados foram retornados, novos dados. Então, o que acontece aqui é que, de modo dinâmico, quando o usuário preenche o CEP aqui nesse objeto, que é o address.cep, ou melhor, esse campo é o address.cep. Esse campo é dinâmico, ele é passado aqui para a nossa database. A database executa o serviço e após a execução do serviço, os dados dessa database são passados para esse alvo aqui, que é o address. Então, é dessa maneira que a gente pode utilizar os serviços que a gente criou ao longo do nosso fluxo, ao longo do nosso case type.